Continuando aqui o exercício que eu estava fazendo aqui, o exercício sobre procedures, né? Em que tem que calcular a arrecadação de vendas de uma padaria com base na venda de pães, né? O valor dos pães, a quantidade dos pães vendidos, da quantidade de vendas de café, a quantidade de café vendida. E pegar esse valor, sendo que 10% desse valor tem que ser colocado em poupança, né? Vamos lá. Vamos ao Pascal. Tinha feito o programa aqui, essa que vou explicar o programa novamente. Aqui, primeira linha com o nome do programa. Aqui a palavra var, onde vai ser declaradas as variáveis. Aqui vão ser minhas variáveis globais, ou seja, variáveis podem ser acessadas diretamente no programa. São essas quatro aqui: quanti pão, que vai armazenar a quantidade de pães, quantidade de café, armazenar a quantidade de café, preço do pão, preço do café, total da venda e poupança. E aqui é a minha procedure com o nome de calc. E ela vai ter esses argumentos aqui. Vai ser a quantidade de pão, preço do pão, quantidade de café. Aliás, preço do café e quantidade de café. E aqui fiz duas variáveis aqui. Uma vai representar o total de vendas e outra vai representar o valor em poupança. Dentro do begin do end da minha procedure, tem aqui a fórmula para TV, que é o total de vendas. Esses aqui são os parâmetros da minha função. TV vai receber quantidade de pão vezes preço do pão, mais quantidade de café vezes o preço do café. E P vai receber 0,10 vezes TV. Vai ser o valor que vai ser recebido na poupança vai ser 10%, ou seja, vai ser total de vendas vezes 0,10. Esse cálculo 10%. E aqui eu vou imprimir o valor de TV, né? Ou seja, total de vendas com base nesta fórmula aqui. E aqui eu fiz uso da função trunc. E que a função trunc faz? Ela apenas faz arredondamento de números reais. E do mesmo jeito aqui eu utilizei trunc aqui também para imprimir o P na tela. É o que eu fiz algumas entradas de dados. Aqui esse begin end. Reparem que esse end aqui é o final do begin do end na minha função. Aqui. Aliás, o begin do end na minha procedure. E esse begin inicia o corpo do meu programa principal. E esse end fecha o meu programa principal. Então tá aqui. Dentro do programa principal, fiz uma entrada de dados onde o usuário vai digitar o valor onde o usuário vai digitar a quantidade do pão. E aqui o usuário vai digitar o preço do pão. Isso é atribuído ao preço do pão. E aqui vai digitar a quantidade de café. E assim sucessivamente. Aqui o preço do café. E aqui o que foi que eu fiz aqui? Aqui eu chamei minha procedure. Fiz o chamado da minha procedure aqui. Aí chama a procedure calc e passa os argumentos. Tá aqui. Que eu fiz o chamado da minha procedure e passei aqui. Quanti pão passou minha variável global, passou para o argumento da procedure aqui com o nome de que pão aqui. Preço do pão foi passado para o argumento para o parâmetro da procedure, né? Estou com esse nome argumento aqui na cabeça, mas o nome realmente é parâmetro, né? Passou para o parâmetro, né? Se bem que parâmetro, o argumento, acho que deve ser quase a mesma coisa, né? E assim sucessivamente, em ordem. Quantidade passou, minha variável global quantidade passou para o parâmetro que café lá em cima. E assim sucessivamente. Então, se a minha procedure ela tem que 1, 2, 3, 4, 5, 6 argumentos, aliás, 6 parâmetros, aqui também, no momento que eu for chamar ela, eu vou ter que passar esses 6 parâmetros utilizando as variáveis globais que, por sinal, receberam os valores digitados pelo usuário. Que eu só faço o chamado da procedure e a fórmula está toda dentro do begin do end da minha procedure.
Assim, a técnica de programação modular é essa. Você tem uma fórmula pronta que você pode acessar sempre que precisar. E você vai fazer um programa de imensas linhas, né? Você pode precisar de repente, uma função já pronta, uma procedure, onde você, em determinada linha, você vai só lembrar do nome dessa procedure e fazer o chamado, sem a necessidade de fazer uma fórmula para cada coisa que você for resolver. Então é assim que funciona programação modular, dessa forma. Vamos testar o programa. Vou clicar aqui em executar. Vou aqui verificar aqui, ó, o que ele diz. Digite a quantidade de pão. Vou digitar, por exemplo, 3. Digite o preço do pão. Vou digitar o preço do pão a R$3. Café, a quantidade de café, colocar 2. Café, preço do café, colocar 5, né? Ó, repare que ele calculou o total da arrecadação das vendas é 19. E o valor em poupança é 1. Ou seja, ele me retornou os valores utilizando programação modular, utilizando procedure. Então é isso aí, pessoal. Falou.